vocês estão? Hoje, nesse dia 9 de maio de 2021, nessa egrégora, nessa vibração, comemorando o Dia das Mães. E já tem alguns dias que eu estava pensando, na realidade alguns meses, em conversar um pouquinho com vocês, lembrando que aqui no canal ninguém está assim com o intuito de julgamento, não nos cabe essa parte, mas de despertar realmente uma reflexão, uma importante reflexão neste dia. Dia das Mães sempre é um tempo realmente de reflexão, Penso que é uma data comemorativa, como todas as outras, todo dia é dia de estar nas melhores vibrações com a mamãe, mas como tem essa data oficial, é importante deixar uma reflexão, uma mensagem. Bom, a morte do menino Henry, a morte do garoto Henry, de 4 anos, ainda não apurada pelas autoridades, vem realmente comovendo o país inteiro, E certamente fora do nosso país também, tá? E eu inicio essa reflexão, com uma frase bastante conhecida, que ela fala assim: bem-aventurada são todas as mães. Então vamos refletir um pouco sobre essa questão bem-aventurada, O que vem a ser. Quer dizer santa, feliz, realmente uma bênção para seus filhos. E se a gente meditar um pouco na passagem bíblica de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 7, nós encontraremos a seguinte frase, a seguinte reflexão, o seguinte ensinamento. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior reino do céu? Então Jesus chamou uma criancinha e colocou-a no meio deles e respondeu: em verdade, eu vos declaro, em verdade eu vos digo, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Então, a pessoa bem-aventurada, ao meu ver, ela carrega, gente, no coração, assim, uma felicidade imensa, E eu acredito que filhos, todos os filhos, assim como qualquer ser humano, qualquer pessoa, espera, viver em boa aventurança, Espera ser bem-aventurado, abençoado com a felicidade e viver com tranquilidade, em paz, sem agonia nenhuma. O menino Henry Borel, faria 5 aninhos no dia 3 de maio, agora no início de maio, se não tivesse partido no dia 8 de março. Então eu fico imaginando, imaginei bastante antes de fazer essa chamada aqui, eu fico imaginando que certamente a mãe do menino faria uma festinha para ele, uma festinha de criança, com bolo, com brigadeiros, salgadinhos, as coisinhas aí que o menino gostava, E certamente, se esse anjinho estivesse junto dela, iria abraçá-la hoje, beijá-la, demonstrar
realmente todo o seu amor, né? Todo o seu carinho por ela. Tem um livro que eu gosto muito e quem leu ou quem assistiu ao filme vai saber bem, né, do que eu tô falando, que é a história, né, o livro, o filme A Cabana, né? Então tem a garotinha, que é a personagem, a vítima, né? A personagem chamada Missy, que ela foi brutalmente assassinada por um psicopata, né? Ninguém sabe certamente quem era, que certamente era atraído por meninas, e a polícia não conseguia encontrar o corpo. E o que acontece? Deus escreve uma carta. Deus escreve uma carta para o pai da Missy, né? O Mackenzie, para que o pai da Missy vá até a cabana, né, que ficava lá no meio da floresta, onde tudo aconteceu, né, o episódio do crime aconteceu. Então, assim, eu já li esse livro várias vezes, já assisti ao filme várias vezes, sempre me comovo, me emociono, choro, né, chego a desidratar. E sempre eu começo a refletir sobre a questão do perdão, né? Sobre sempre estar pedindo mesmo a Deus para que Ele nos livre de qualquer julgamento, seja ele qual for. Mas só que nós somos humanos e nós nos policiamos, né, o tempo inteiro, em função de sermos tocados, né, profundamente, emocionalmente, psicologicamente, né, e daí vem também toda a indignação, né, então a gente fica perguntando, fica se questionando como não se indignar, né, diante de tanto ódio, de tanto rancor, mas por trás, eu acredito que por trás de toda essa cortina, todo esse emaranhado físico, material, existem muitos mistérios, né? Quem é espiritualista sabe, né? Tem essa consciência dos infinitos mistérios e que não envolvem somente esses laços físicos aqui, as atuais famílias, né? Aquelas pessoas envolvidas, é muito mais, né? Tem muita coisa por trás, tem muito ensinamento, tem uma lei do amor muito grande a ser aprendida, né? Mas voltando ao livro, A Cabana, né? Tem uma frase que ela diz assim: viver sem amor é como cortar as asas de um pássaro. Então, assim, às vezes, né? Por vezes, são muitos casos, né? Que o fato de ser apenas mãe biológica ou também pai biológico, né, não implica amor, infelizmente, né. Então, o que eu falo sempre, outro dia até postei um videozinho, né, onde eu falei sobre autoestima no meu Facebook, onde uma criança chorava dizendo que era feia e a mãe, com muita sabedoria, tentava ensinar para ela, mostrar para ela que não, que ela estava errada, né. Eu ainda fiz o comentário que certamente essa filha ouviu de alguém, né, da boca de alguém, alguém falou para ela. E a mãe muito sábia, muito acolhedora, né, tentando ali motivar a filha, tentando motivar a autoestima, colocá-la para cima, dizendo que não, né, que ela é uma garotinha linda, né, maravilhosa. Então, eu vejo como necessidade realmente principal de toda criança duas questões, né? Amor e proteção. E hoje, muitos pais, eles pensam muito, né, na educação, poder dar condições materiais, né? A questão do dinheiro, em primeiro lugar, né? E, e às vezes, né, não é nada disso que a criança está precisando, né?
E muitas das crianças também estão crescendo, tendo como principal valor a questão financeira, né? Felizmente. Então, olha só, o garoto, o Henri, ele chegou a morar, né? Ter uma vida simples, uma casa simples e teve a oportunidade de se mudar para um apartamento, né? Uma cobertura chique lá na Barra da Tijuca e tal, né? Então, vejam que a mídia fala, né? A mídia deixa esses relatos de que o menino chorava, né? O menino vomitava, tinha convulsões, tinha crise de pânico, realmente muito medo, né? Muita ansiedade. E tudo isso sintomas, né? Físicos realmente da falta de amor, daquela turbulência, né? Da falta de proteção, do que ele estava vivenciando, né? E assim, não é só, né, esse caso, há muitas outras crianças, existiram muitas outras crianças passando por isso. Existem muitas crianças, muitos adolescentes, né, passando por isso, né. Mulheres, mães, né, que muitas vezes elas não têm coragem de reverter, né, uma certa situação que ela própria vivencia ou que os filhos, né, estão vivenciando, às vezes por conta dela ou por conta de outras pessoas que estão fazendo com que os filhos passem por aquela situação, então são o que a gente chama, né, de facilitadores. Então, existe, claro, uma mãe abusiva, uma mãe narcisista, um pai abusivo, um pai narcisista, mas existem também os facilitadores, né? E muitas vezes as ações, os abusos, não partem deles, mas eles sabem, eles têm a consciência de onde, né, de onde vem, quais são as pessoas responsáveis e elas não fazem nada, né? Então, elas são facilitadoras. E muitas vezes elas não apoiam, mas elas fazem vistas grossas, né? E realmente não tem coragem, né? Às vezes por N motivos, né? Que não nos cabe também julgar, né? Então, a violência doméstica, gente, ela existe, ela está acontecendo o tempo todo, isso não é um caso, né? Não foi um caso isolado, né? Então, eu creio que ganha mais força na mídia, principalmente quando é uma questão de ter sido uma vítima fatal que veio a óbito, né? Então, tem alguns motivos, por vezes, que levam, né? Uma pessoa que é ali, ela é mais conhecida, ela é do meio, né? Uma pessoa pública, que leva a ter uma maior repercussão, né? Só que tantos outros casos, né? Casos que vieram à mídia, nós podemos falar, caso Joaquim, criança de 3 anos, né? Que envolveu também a mãe, o padrasto, é, Bernardo, né? O Bernardo Boldrini, de 11 anos, do Rio Grande do Sul, né? Inclusive que a lei da palmada foi sancionada depois do caso, do Bernardo, né? Então foi em homenagem a ele. O caso de Isabela Nardoni, né? Também foi um caso, Isabela com 5 anos também, fiquei muito comovida na época, eu lembro, em 2008, né, que ela foi lançada, né, lá no sexto andar, então envolvendo também pai e madrasta, né, foi atirada do sexto andar. Então, olha, gente, também existem aqueles abusos que são violências, né, bem silenciosas, né, que não vêm a público, são abusos lentos, né, e também não somente os abusos físicos, né, muitas vezes esses casos chegam a conhecimento, no caso desse garoto, por exemplo, porque ele teve, né, ele teve não sei quantas lesões, né, no corpinho, e veio a óbito e tudo, mas assim, tem abusos também psicológicos, né? As chantagens emocionais, aquela agressividade passiva, né? Que acumuladas há anos, né? Realmente deixam sequelas
na alma das crianças, na alma dos adolescentes, né? Então, não é uma questão também de julgamento, mas é uma questão de realidade, né? Porque não somente porque é mãe, eu costumo falar, a nossa sociedade, ela às vezes coloca a mãe como um ser divinal, né? Coloca uma aura, às vezes na mãe, como se ela também não tivesse problemas emocionais, ela ficasse perfeita, né? Ela fosse santificada depois da maternidade. Só que o que a gente mais percebe hoje na área da psicologia, né, da psicoterapia, é mães totalmente despreparadas, né, que não cuidaram do seu lado emocional, dos seus desequilíbrios, né, e às vezes uma pessoa que tem um problema emocional, um problema mental, né, ela não vai melhorar, né, só porque ela foi mãe. Muito pelo contrário, às vezes ela só piora, né? Porque aquele processo da gestação que mexe com o emocional da mulher totalmente, hormônios, tudo, né? É tanta mulher que tem, por exemplo, depressão pós-parto, né? E não para na gestação. É o depois, o pós-parto, é a pessoa não conseguir se adaptar àquela rotina mais, né? Muitas vezes de trabalho, de estudos, da maternidade, né? E é um, dois, três, mais filhos, então. Aí isso vai se acumulando, né? Claro que nada justifica, né? Nada justifica, bom deixar claro, mas é uma realidade sim que apesar de que a sociedade muitas vezes não aceita, né? Que nem toda mãe é boa, eu falo, nem toda mãe é boa, nem toda mãe é realmente leoa para oferecer essa proteção que a criança, que os seus filhos precisam. Então, existem sim as mães narcisistas. Nós não vamos entrar aqui em detalhe nesse vídeo, né? Porque não é o objetivo, né? Como eu já falei, tem mãe abusadora, tem mãe facilitadora e também pai, né? Não é só o caso da mãe, tem avô, tem avó, né? Tem várias outras pessoas ligadas ali à criança que podem ter esses traços, né? De abusadores, né? Em todos os sentidos. Então, são as pessoas que realmente fazem mal, né? As pessoas tóxicas, aquele ambiente tóxico que a criança vive, que a criança é negligenciada, tem muita coisa, suas emoções, suas vontades, sua personalidade. Então, realmente, de um tempo para cá que veio toda essa questão à tona de narcisismo, as pessoas entenderem o que é a mãe narcisista, o que é o pai, né? Narcisista, um avô, uma avó que são aí os grandes personagens de uma família disfuncional. A gente vê os resultados como baixa estima, uma baixa autoestima, né? Ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, né? Dos filhos não se sentirem capazes, se sentirem, né? Totalmente, às vezes naquela codependência também, existe a codependência, porque mesmo ele vivendo aquela situação, ele tem uma autonegação, como que ele vai aceitar, cair a ficha de que a mãe tá fazendo isso com ele, de que um pai tá fazendo aquilo, né? Exatamente por essa questão da idealização, né? Materna, paterna, então, para poupar, né? Os seus filhos, muita coisa poderia ser evitada, né? Só que existe aquele emaranhado, né? De situações que não permitem, né? Que isso aconteça, infelizmente, né? E há realmente um tabu, tá, gente? Há um tabu familiar, há uma aura, assim, matriarcal, né? Que dificulta muito esses casos de violência virem à tona, né? Então, muitas pessoas falharam, não foi só essa mãe, né? Muitas pessoas falharam, muitas pessoas estão falhando realmente no cumprimento das suas missões aqui. Geralmente, porque se deixaram arrastar, né, por seus próprios defeitos, pelo egoísmo, então tomam mais decisões, vamos dizer assim, com a mente, né,
mente influenciada pela sugestões do mundo, né? Então, pessoas materialistas, né? E aí, quando a gente vai mais para esse lado, né? A gente fica naquela luta com o objetivo constante apenas de vencer na vida, né? Mas o que é vencer na vida, né? Eu costumo falar sempre isso. Vencer na vida é fracassar nesses outros aspectos, né? Então, tem uma questão também, né, a refletir que todos nós aqui somos irmãos, né? Literalmente. O garoto, Henri, eu acredito que como a gente está livre, né, totalmente de julgamentos, nós não podemos também tomar partido, né, deixar isso para polícia, para o tribunal, para investigação, né? Mas falando mais nessa parte espiritual, nós podemos às vezes ter hipóteses, né? No máximo hipóteses. Nós não temos certeza de nada, né? Nem daqui desse mundo material, nem o que pode ter ocorrido por trás do véu, como eu falei para vocês, na vida dele, na vida da mãe, na vida do padrasto, né? Então, ele pode ter sido um espírito muito evoluído, né? Mais do que a mãe, mais do que o padrasto, ou também pode ser uma questão de um resgate muito importante, né? Que é nessa vida. Então, tem também os casos de ser realmente uma provação, uma expiação muito grande, né? Até por conta dos pais, né, da mãe, do padrasto, para que tem, né, laços anteriores, possam remontar laços anteriores. Mas eu acredito que ele foi socorrido, né, foi socorrido no plano espiritual, ele foi socorrido no plano espiritual, prontamente, né? Está dormindo, está em paz, se recuperando, continua com a sua alminha pura, alegre, né? Inocente e acompanhado por seus anjos, né? E, e ele não tá pensando, ele não tá mais sentindo, né? Ele não tá mais agindo humanamente, né? Ele não é mais um ser humano, né? Agora ele é um anjo. E mesmo que ele estivesse aqui, vamos dizer que ele não tivesse, né, partido, ele também não teria nenhum rancor, nenhuma mágoa, né? Ódio, porque uma criança muito pura na idade dele, né? E ele vai emanar, ele está emanando com certeza, né? Apesar de tudo, ele deseja com certeza, né, que dentro da possibilidade essa sua mãe, né, tenha lembranças, né, agradáveis, confortáveis, né, apesar de todo acontecimento, né, ele sempre vai vibrar dessa forma e acredito que ele estará vibrando por ela e também por todas as mães que necessitam, né? Todas as mães que necessitam realmente cumprir a missão que foi dada de amor e de proteção. Emanar isso sem julgamento, esperar que o julgamento seja dado, né, a quem compete, né, isso realmente, e vibrar. Vibrar porque existem muitos Henris, né? Existiram muitos e ainda existem. Nós podemos ter certeza disso.